Paz de Cristo, sou o pastor André Mourão e nós estamos aqui para fazer mais um podcast do Socioambiental. Dessa vez nós vamos estar falando sobre um tema muito importante, que é os desafios da melhor idade, né? Nós convidamos aqui para estar conosco o pastor Walter, que é do departamento Vencedores Renovados. Queria que ele desse um alô para a gente aí. Paz de Cristo, eu espero estar contribuindo nessa tarde com o podcast. É um prazer estar com vocês. Isso. Também está nos abrilhantando aqui também a minha esposa, Rosane Mourão, que é lá liderança junto comigo, do Departamento Socioambiental, e ela vai também estar falando um pouquinho da experiência dela, lá que ela trabalhou lá no serviço, né, de convivência e vínculo, que é ligado à Secretaria Municipal de Saúde, que é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Paz de Cristo, estou feliz por estar aqui também, contribuindo com esse tema que é de suma importância para os idosos. Bom, para você que está aí, é muito importante esse tema. No dia 1º agora, se a gente retroagir, né, a gente vai ver, né, que nós estamos na sexta-feira, se a gente retroagir, a gente vai ver que dia 1º foi o Dia Internacional do Idoso. Então, é a conscientização, a mobilização, é uma forma de falar sobre esse número que tem crescido absurdamente no nosso planeta Terra, porque vamos ver assim, questão de mundo. Na Europa, por exemplo, 33% a 38% já são de população idosa. O IBGE, ele emitiu um estatístico ano passado, para vocês terem uma ideia, como que está sendo essa questão da visão panorâmica aqui do nosso Brasil, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente pegou os dados junto ao site do IBGE e eu queria destacar aqui. Nós temos uma ideia, o último censo que foi feito, né, apesar que a gente está fazendo por conta da pandemia, está sendo feito agora. Mas lá em 2021 foi feito um estatístico. A população total do país foi estimada em 212.700.000 pessoas, né? Bom, em 2021, que representa um aumento de 7,6%, tá bom? Se nós fizermos referência ao ano de 2012. Nesse período, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% da população. Em números absolutos, esse grupo etário passou de 22,3 milhões para 31,2 milhões, crescendo uma faixa percentual de 39,8 percentuais. Então, é um período muito grande. Então, os dados mostram que a queda da população de 30 anos ela vai cair. Ao contrário, na proporção inversa, aumenta a população de 60 anos para cima. Então, a gente começa a refletir. Então, quais são os desafios, então, para a gente hoje, que estamos vivendo, nós vamos chegar, né, todos nós, a chamar a terceira idade, que nós estamos chamando de melhor idade. Quais são os desafios? Então, a gente convidou o pastor Walter, que é a liderança nacional do nosso departamento Vencedores Renovados, que trabalha com essa faixa etária. E eu queria que ele, então, dissesse para a gente, para você que está aí nos vendo, né, nos abrilhantando, o que é o departamento Vencedores Renovados e quais são o trabalho que ele tem feito. E até um ponto interessante, principalmente nesse período aí da pandemia e pós-pandemia. Como é que foram os desafios para a melhor idade? Contasse um pouquinho do departamento e contar para a gente também como é que foi todo esse trabalho, mesmo durante a pandemia, sendo feito. Correto. Então, pastor, o senhor está com a palavra. Essa fala própria utilizada pelo senhor, retornando, né, em dados estatísticos para falar sobre o departamento, ela é fundamental. Naturalmente que os vencedores renovados do departamento, ele é uma nomenclatura dada, assim como nós temos as mulheres, mulheres vencedoras, homens vencedores, e o departamento da melhor idade é chamado de vencedores renovados. É um departamento que existe há mais de 17 anos. Nós tínhamos um assistente social que trabalhou muitos anos com o departamento, mais de 15 anos, e nos últimos 4 anos aproximadamente, a pastora Elisete nos convidou, a mim e a minha esposa Vilma, para nós estarmos liderando esse departamento, que é um grande privilégio, lidar com esse pessoal que são joias preciosas da casa do Senhor. E nós temos diversas atividades, né?
Antes da pandemia, nós tínhamos muitos trabalhos, inclusive na parceria com o próprio socioambiental, que oferecia cursos, né, cursos onde esse idoso ele ocupava parte do tempo fazendo algum curso que lhe trazia um bem-estar, que fazia com que ele se sentisse valorizado. Nós temos algumas atividades, por exemplo, todas as segundas e quartas-feiras, na Casa Amarela, a nossa igreja propicia esse espaço especial, onde voluntariamente um professor de educação física formado, o professor Valdemir, é um diácono da nossa igreja, ele coloca à disposição da melhor idade a atividade física, quer seja na hidroginástica, ao ar livre, né? não é piscina quente, é a hidroginástica, e uma atividade física também própria, voltada exclusivamente para os idosos. Todas as segundas e quartas-feiras, às 14 horas, na Casa Amarela. E falando dos desafios que nós temos enfrentado nesse processo de transição que nos colocou a pandemia, foi realmente desafiador nós estarmos lidando com o isolamento. Uma das coisas que mais nos causou problemáticas foi o idoso, ele tem em si uma autonomia. Já que é aposentado, normalmente muitos dos nossos idosos, ele tem um compromisso. Você vê o idoso em todos os departamentos da igreja, em todos os cultos da igreja, culto, consagração, nos cultos rotineiros da igreja, eles não perdem nada. E o isolamento, aquele momento em que as pessoas tiveram que ficar em casa, né, reservado aqui as demais considerações, foi difícil. Foi difícil para muitos. Nós tivemos também, foi um momento revelador, porque muitos dos filhos de idosos do nosso departamento, nós temos um grupo de WhatsApp, muitos dos filhos desses idosos se voluntariaram para ir comprar ao mercado, buscar alguma coisa para que a pessoa não viesse a se expor. Né? Nós não sabíamos ainda com clareza fazer a compra solidária. Então, nós continuamos ainda a fazer várias assistências. Nós tivemos um momento, a nossa igreja, graças a Deus, sempre auxiliando. Nós tivemos um problema que foi desemprego dentro das famílias, e muitas famílias ficaram na dependência do seu idoso, e com essa redução de recursos, graças a Deus, não houve quem passasse fome, porque a nossa igreja auxiliou com cesta básica, permitindo com que essa pessoa conseguisse um fôlego até que a porta se abrisse. Ou seja, na verdade, o departamento ele acabou tendo assim uma efetividade, né, e uma transposição assim muito maior do que nunca teve. Não que o departamento não existisse, mas nessa pandemia, eu acredito, né, eu lembro que até que a gente conversava, a interatividade, né, e assim, a aproximação foi muito maior extra paredes da igreja, né, porque como não podia vir ao culto, então o senhor interagia. Eu lembro que o senhor fez um Zoom, né, eu lembro até que o pastor participou, nossa pastora, eu também acabei peguei uma rebarba lá, foi muito legal, e eu vi muitos idosos entrando ali. Uma outra coisa que eu percebi, né, até conversei com o senhor na época, é essa questão da inclusão digital. Era muito difícil para eles, e até a gente falou, poxa, que bom que eles estão interagindo. Então foi uma forma também de se familiarizar com a internet, não é coisa que não acontecia antes. Quer dizer, muita coisa acabou que avançou. Eu acho que isso aí é uma forma também de te dar uma resposta e dizer para o idoso que ele também tem condição de ter essa capacidade, né, de se readaptar a essa sociedade, de avançar, de quebrar tabus, de quebrar paradigmas, né? Eu quero aproveitar que o senhor está aí, senhor fica aí. Eu queria perguntar à minha esposa, né, a minha esposa Rosane, como é que foi o trabalho lá, né? Claro que a época que ela viveu, né, toda a experiência dela continua, né, a gente continua trabalhando sócio. É interessante que toda vez que chega um idoso lá, minha esposa acaba que atende, né? Eu prefiro até que seja isso mesmo. O senhor mesmo já recomendou, o pastor Val já recomendou bastante gente para ir para lá, a gente ajuda, que ela falasse lá do tempo lá do CRAS, como que era lá no CRAS, com as questões das oficinas para os idosos, né? Que ela contasse um pouquinho da experiência, como que é isso, né? Porque tem idosos que acabavam, que iam para lá, e lá eles ficavam, porque muitas das vezes o tempo que eles ficavam lá é o tempo que de repente não tinham atenção em casa, às vezes moravam sozinhos, casais que eles faziam? Iam para o CRAS, porque era uma forma de interagir, porque se não fosse isso, muitos estariam já adoentados, acamados,
E isso aí foi uma forma também de ajudar. Queria que a minha esposa falasse um pouquinho disso aí. Então, é assim, quando eu trabalhei no CRAS com os idosos, então eu gostava muito, por quê? Porque além deles ir para lá, né, para poder fazerem atividades, e eles contavam a experiência deles lá. Então, era uma forma deles se sentirem acolhidos. Porque muitos em casa, os filhos, às vezes, nem param para poder dar atenção. Às vezes tem um monte de gente, mas como se eles estivessem sozinhos. Então, ali no CRAS, era uma forma que eles tinham de serem eles, de conseguir expressar eles. Eu deixava bem à vontade, porque a gente tinha o cronograma, né, do que a gente fazia, tinha que fazer. E ali, as oficinas que eles faziam, que tinha que, né, que colocar as mãos, às vezes tinha que sujar mesmo as mãos, e muitos falavam assim, caramba, quanto tempo que eu não coloco a mão numa tinta. E muitos também não tinham oportunidade, que não estudaram. É verdade. E ali era uma forma deles ter o contato, e ali eles contavam a experiência deles, ali eles riam, eles brincavam, e muitos falavam assim, eu não queria ir embora, porque tem o horário, né? Sim. De entrar e de sair, e não queriam. E às vezes dava o meu horário de ir embora, mas eu ficava ali. E eles querendo falar, e a diretora falava, tem que fechar. E eu tinha que ir andando com eles, falando, expressando, né, aquilo que eles estavam sentindo. E até sobre que eu perguntava, mas por que você fez isso aqui? O que quer dizer isso? E ali eles falavam, igual, né, com criança, e falavam, não, eu fiz isso aqui porque quando eu era criança, né, a minha infância era isso, então eu expressei no meu desenho. Muito bom. E ali era assim, era uma forma deles se sentirem pessoas. Porque eu vejo assim que quando a pessoa vai, né, passando a idade, é como se fosse uma coisa. Não é mais uma pessoa. Essa coisa aqui, né? Que isso aqui, se estiver virou tipo um objeto, né? Para o canto. Que a gente tem que... querendo ou não, acaba uma pessoa, os idosos, né? se sentindo assim. E essa pandemia, eles também, eu acho, porque eu tenho idosos que, né, que tenho no meu zap, e ela sempre manda mensagem para mim, eu mando. Então, na pandemia, eu sempre mandava palavras... Eu mandava música para eles, né? Porque eu trabalhava também com música. Então, a música também para eles... A musicoterapia é muito importante. Era uma forma deles se expressarem, lembrarem Sim. do tempo de criança, de adolescência. E assim era a nossa rotina ali no CRAS, né? Então, cada dia que os encontros era uma coisa nova. E eles vinham assim, né? Falavam assim, poxa, eu cheguei tarde, vamos dizer, do mercado, mas eu vim correndo. Eu falei, não importa, pode chegar atrasado, mas que chegue. Aí, porque quando vai idoso, né? O idoso, ele não tem mais pressa, né? Nós que temos pressa de tudo. Eles não. Já estão aposentados, sim, então para eles, eu falo, não precisa correr. Se já estão aposentados, para que correr? Vocês podem vir, vem devagarzinho, sim, mas vem. Não deixa de vir. Então, era assim, a nossa roda de conversa, tinha muita, e ali eles contavam como eles eram quando criança, adolescente, só que a gente não podia entrar muito por conta, né, que algumas questões psicológicas, né, que tinha que ser trabalhado, então a gente limitava isso. A psicóloga, então ela falou assim, não entra nessa área não, então a gente tinha todo ali um amparo ali para poder também, né, não entrar em coisas que depois ia dar ruim para eles. Isso aí é muito legal, porque assim, eu posso falar porque eu participei, né? Sim. A gente, como o CRAS trabalha por território, então eu era funcionário, sou funcionário, então eu trabalhava com uma clínica da família, dando esse suporte. Então a gente interagia entre a assistente social e a gente lá da saúde, né? Sim. Então a gente fazia muita coisa interativa, né? Muitas das vezes eu levava eles para conhecer a horta comunitária, sim, que tinha lá. Levava o dentista lá para ajudar eles nas questões que, às vezes, muitos tinham perda de determinada parte da arcada dentária, alguns, sim, dentes. Eles achavam que
que tinha que arrancar tudo. Eu levei lá uma médica, ela falou, não, dentista, não, você tem que ter alguma coisa. Porque como é que você vai fazer a sua prótese? Claro que naqueles dias hoje tem coisa muito mais avançada. Sim, sim. A gente conseguiu arrumar para fazer prótese pela assistência social, pela própria saúde, né, pelo sistema, então era muito bom. O que a minha esposa também está falando é o resgate da questão do patrimônio, né, cultural, Sim. que está dentro de cada um, né? Sim. O que a pessoa traz. Então eu tenho para mim que o idoso, né, minha experiência assim de convívio, eu vejo aqui, até no próprio socioambiental lá, a carência que se tem dessa busca, né? Sim. Porque, por exemplo, muitos querem, eu achei até o nome interessante, vencedor renovado, por quê? Porque dá uma forma de dizer para a pessoa, não, você é um vencedor. Sim. A Bíblia Não diz há que nós dúvida. somos mais do que vencedores. Porque chega uma época que eles ficam ali limitados. Muitos perdem a autonomia, não que eles não tenham mais, Sim. é que ele agora começa a ser tolhido, porque a gente tem liberdade de escolha, Sim. liberdade de ir, de vir, né? Liberdade de expressão. Não é que a gente limita. Então eu acho assim que o trabalho do departamento nosso aqui, o Vencedor Renovado, é dar o que? Autonomia, sim. dar assim, interatividade, ressocialização, porque muitos acabam que ficam limitados. Sim. Muitos acham que a capacidade dele de raciocínio, de reflexão, de mobilidade fica limitada. É verdade. Eu queria até que o senhor Isso falasse trabalhado, disso aí, que é pastor. muito importante. É interessante falar. Muitos dos nossos idosos eles moram sós. Eles são, Sim. então, os nossos encontros normalmente ocorrem na parte da tarde para acabar antes do anoitecer, antes da entrada da noite. A gente começa às 14, termina às 16. A gente sempre se planeja de acordo com uma programação que, por acaso, esteja acontecendo na igreja. Então, assim, o encontro dos idosos, por exemplo, na atividade física, é muito mais do que uma atividade física. Nós temos testemunho de irmãos que chegaram com depressão fortíssima no dia a dia, encontrando-se com o departamento, com o professor, nas atividades, mas essa interação, o retorno a uma convivência social. É claro, eu não estou dizendo aqui, desprezando o papel do psicólogo, que é fundamental em determinadas... É fundamental, mas esse foi terapêutico a convivência no departamento, porque no final da educação da atividade física, eles tomam um café, um traz um pãozinho, outro traz um biscoitinho, eles fazem um café ali na casa de mentoria, e depois desse momento de comunhão, eles oram entre eles, alguém chega com um problema... Hoje eu estou com um problema assim, entre eles oram, e isso eleva a autoestima. E eles gostam, quando eles faziam alguma comida, alguma coisa para levar, e se a gente fala assim, meu Deus, mas que coisa, me dá a receita. Sim. Eles se sentiam tão assim, Eles querem se valorizados. sentir útil, né? Sim. Porque muitos faziam comida, faziam suas tarefas diárias e muitas delas acabam... O idoso ele tem sempre muito a contribuir. Nós não podemos desprezar aquilo que eles podem contribuir para o bem-estar do contexto social. Que muitas das vezes eu tenho um idoso que fala assim, pastor, eu me sinto como que perdido, como isolado, as pessoas passam, não falam comigo. Então, muitas das vezes, nós temos que tomar cuidado, até mesmo dentro da nossa igreja, ou da igreja de modo geral, para que a gente não, ao ver um idoso, o respeite, pergunte, mesmo que não saiba o nome, se reporte a ele, porque tem ali uma história. Eu sou fruto, nós somos frutos dessa geração de idosos que estão aí, que contribuíram orando, que contribuíram evangelizando, são pessoas muitíssimo importantes para o bem-estar da igreja. E assim, o senhor falou uma questão aí da horta comunitária, nós aproveitamos, não só nos reunimos para cultuar ou para ter atividade física. Nós fazemos passeios, muitas das vezes cultural. Eu cortando o senhor, eu queria que o senhor passe, parece que o senhor fez o último passeio. Nós, por conta do mau tempo, nós reagendamos esse passeio para 21, para o dia 21 de outubro. Que vai ser aonde? Se eu puder falar disso vai ser num sítio em Itaguaí, chamado Sítio do Hobby. É um sítio muito bacana. Isso. Que para passar um dia onde eles são servidos. Eles não vão servir, vão ser servidos. Do início da entrada ao final do dia sendo servidos. Mas assim, só fechando essa questão relativa aos nossos momentos, já fizemos passeios para o Forte de Copacabana. Muitos idosos iam para Copacabana para trabalhar. Trabalhava, pegava o ônibus, voltava, mas não conhecia alguma área turística. Nós fazemos passeios turísticos com eles,
Fomos fazer um passeio. Remontando o circuito Se- que até então era só que casa, era só trabalho em e casa. foram um momento de lazer. Depois do passeio, fomos a um restaurante, comemos e depois nós voltamos para casa. Nós já fomos aqui a Fiocruz, todos passavam em frente à Fiocruz, mas nunca tinham parado para conhecer a história, existe lugares... a questão histórica. Isso é muito Então, importante. assim, quando chegaram lá, ficaram assim, entusiasmadíssimos com o contexto histórico da construção daquele prédio. E, verdade. assim, é muito bom nós termos um tempo onde nós valorizamos, mostramos o valor dele, dando a eles, servindo-os, né? Servindo-os, porque muitos já nos serviram. A gente tem assim, nossa igreja, graças a Deus, a gente tem assim, eu vejo sempre o nosso pastor Silas, Deus abençoe a vida dele, a vida da nossa pastora, né? Amém. Graças a Deus, né? Por exemplo, falando muito assim e valorizando a melhor Sim, idade, né? sim. Eu vi da última vez agora, ele falou do pai dele, Sim. do que aprendeu, Sim. teve o encontro dos homens vencedores. Eu vejo a pastora citando muito, né, a sua mãe, a irmã Sim, Maria, Ana né, Maria. o seu pai nesse falho, todos nós. Sim. E um exemplo que eu acho assim muito interessante, né, é a da pastora Antonieta, uma pessoa Sim. que venceu, né, ela chegou a ficar em coma e Deus foi tratando com ela e ali Deus foi lá, ela retornou Sim, praticamente desenganada pelos médicos, né? E hoje está aí uma pessoa que está interagindo, Sim. que tem aqui um trabalho muito legal, não é isso? Sim, sim. Aqui de oração, na parte da manhã. Sim. Eu vejo ela assim um exemplo de pessoa, não é isso? Tem outros aqui, Sim. pastores que já têm uma idade, como o pastor Miro, o pastor Antônio, estão aí trabalhando. O nosso pastor, ele sabe dessas histórias, né? Sim. São pessoas Reconhece, que compõem a história da nossa igreja, né? Compõem parte do que está acontecendo hoje, veio muito lá de trás, né? Eu vejo, por exemplo, tudo que foi feito pelo nosso pastor Zé Santos e agora tem sido feito, retomado, ampliado, e graças Sim, a Deus vai sim, ampliar mais, sim. nosso pastor Silas, que tem valorizado a melhor idade, Sim, né? sim, não há dúvida. Porque a gente diz que quando passa os 60, a gente entra na terceira, mas na verdade é a melhor idade, né? E uma outra coisa que eu vi de que lá minha esposa lá fazia-se muito nos CRAs, né? Que é a questão, né, dos encontros intergeracionais. O que era isso? Então, lá na verdade tem, né? Ele trabalhava com adolescente, né? Certo. Jovem Com jovens, né? e os idosos. E os idosos. Então, de vez em quando tinha esse encontro intergeracional. Perfeito. Eu vejo aqui de vez em quando, né? Eu vejo os adolescentes trabalhando aí voluntário nos departamentos, né? Essa interatividade, eu acho que também essa geração precisa ouvir mais, não que nossa igreja não faz, pelo contrário. Eu acho que a igreja fez mais do que nunca Sim. essa mentoria que a nossa pastora tem feito com os adolescentes, né? Com as meninas, né? Isso é muito legal. Por quê? É exemplo de que a gente precisa valorizar o histórico de vida. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas são imediatistas, elas querem as coisas muito rápido. Né? E nossos adolescentes, se eles não tomarem cuidado, e os pais, por isso o nosso pastor sempre fala isso, nossa pastora, todos os departamentos têm falado isso aí, da importância que tem de ouvir. O nosso pastor diz, quem não senta para ouvir, não pode levantar para ensinar. Então, ouvir é uma das virtudes muito importantes que essa geração, de um modo secularmente falando, não tem mais dado ouvido nem tempo. E o legal lá, que era quando tinha esses encontros, né, dos adolescentes, e muitos ali eram uma voz, né, porque era dentro de uma comunidade, então acabaram todo mundo sendo, a maioria, família. E assim, e quando tinha esses encontros, os adolescentes ficavam sentados, né, as crianças, e os avós, né, e os idosos contavam a sua experiência. Certo. E às vezes os netos nem sabiam. E eles ficavam maravilhados. Falavam assim, caramba, minha avó, né, passou por isso. E ali ia contando. E quando tinha um encontro, aí já eram os adolescentes dando, né, um testemunho para os idosos ali, né, interagindo um com o outro. E assim, e eles se sentiam felizes, porque eles estavam contando a história deles e os netos estavam ali e outras crianças, e assim, era um momento assim mágico, né? Eu sou avó, então eu me sinto assim, quando a minha neta era menor, ela falava assim, eu falei para minha professora que a senhora era muito inteligente. Eu falei, meu Deus do céu, mas que muito inteligente é esse? Não, vó, porque a senhora faz artesanato, a senhora faz isso, então a senhora é muito inteligente. Então, na cabeça dela,
né? Sim. Como criança, que eu, como avó, né, eu tô ali ainda fazendo as coisas, né? E era muito legal isso, essa integração entre os adolescentes com os idosos e os jovens também. Certo. O jovem contando as experiências dele para os idosos, né? E os idosos ensinando eles. E, assim, coisas que hoje os idosos não têm mais muito isso com... Até próprio dentro da igreja, que muitos lá, quando eu estou no socioambiental, sempre vai idosos lá. Então, eles querem conversar comigo. Sim. Aí eu falei, eu não sou psicólogo. Não, mas vamos sentar, vamos conversar. E ali eu sento, porque eu gosto de ouvir. Então, ali eu deixo falar, né? Aí, de vez em quando, eu interrompo, aí falo. Aí, assim, no comecinho da pandemia, chegou uma idosa lá, que ela chegou e falando assim, eu estou muito triste porque o meu filho arrumou uma namorada e ele não liga mais para mim. Aí eu falei, aí eu estou ouvindo ela. Eu também sou sogra, né? E eu estou ouvindo. Aí ela, ele não liga mais para mim, porque ele sai e ele não tem hora para voltar, porque a minha nora, não sei o quê, não sei se ele vai casar com ela. Aí eu ouvi, aí depois eu cheguei para ela e falei assim, olha só, por que a senhora agora não inverte? Faz um almoço, convida a sua nora. Ou então faz um café, convida ela, traz ela para você. Você trazendo ela para você, o seu filho não vai, sempre vai estar ali com você. Por quê? A sua nora vai se sentir bem. Sim. Estar com a senhora. Aí, onde for passear, vamos levar sua mãe. Então, eu falei para ela, não bate de frente não com seu filho não, porque aí vai afastar cada vez mais. Eu falei, a mulher tem esse poder, né? Então, eu falei para ela, traz a sua nora para você. Faz um almoço, convida ela, faz um café bem bonito, né? Faz a mesa e vem. Aí ela, mas eu já estou ficando velha, estou enrugada. E ela é bem bonita. Aí eu falei assim, o problema é o espelho? Então não olha no espelho. Falei, aquilo que nos faz mal, a gente não faz. Tenta evitar, né? E ali ela falou, poxa, que legal. Então, assim... eu tento primeiro ouvir, eu deixo eles falarem. Depois que falou, aí eu vou e dou uma palavra, né, para ela. E ela estava ali muito feliz, e sempre, toda semana, ela estava ali para poder conversar comigo. Esse é o nosso departamento lá, ele tem assim, essa multifuncionalidade, sim, né? Sim. Nós temos lá os psicólogos que atendem, né, eles são profissionais, temos lá a fono que atende, temos lá o trabalho de assistência social, temos lá agora a parte de esporte, né, que tem lá o judô, quer dizer, que vai voltar o judô, sim, o jiu-jitsu, né? Muito bom. E vai ter o taekwondo não, o kickbox. E, então, assim, e a gente tem um público variado. Muito bom. Mas, normalmente, o pessoal da melhor idade, eles sempre chegam lá meio acanhado, sim, e a gente tenta mostrar para eles. Eu falo do departamento, sim, né? O que eu queria perguntar para o senhor, assim, sim, que o senhor pudesse falar, sim, o que o senhor diria talvez para alguém, né, que está nos ouvindo nessa sexta-feira, nos vendo, pudesse, de repente, quem sabe, estar sem uma igreja, ou acha, sim, que, mas eu já estou ficando com idade, de repente eu estou meio que fora do departamento A, departamento B, e eu queria que o senhor, como departamento de vencedores renovados, até uma forma, né, de abrir um leque para que as pessoas conheçam, né? Eu sei que muita gente conhece, mas não custa nada. Sim. Quem está aí talvez nos vendo, ouvindo, que queira de repente interagir, né, com o pastor Walter, a palavra do senhor aí agora. Correto, pastor André Mourão. A longevidade é uma dádiva de Deus. Sim, né? Claro. Eu tenho que, ou eu morro antes de ficar idoso, ou eu vivo a melhor idade que Deus nos proporciona. Nós vemos aí que grandes homens de Deus, Moisés e tantos homens, Zacarias, e tantos homens de Deus fizeram a diferença já no próprio Josué, fizeram a diferença já chegando na melhor idade. E eu aconselho você a não se isolar, não se sentir excluído. Venha para junto do departamento, busque estar interagindo conosco, tem várias atividades a qual você pode estar participando e somando, trazendo a sua experiência, o seu conhecimento, para somar conosco aqui a sua experiência de vida. Muitos dos nossos idosos têm falado,
não são poucos. Pastor, eu estou desejando fazer faculdade, mas o meu filho falou, mas o que você quer fazer? Vai fazer faculdade, mas nessa idade? Mas é uma realização pessoal. Então, assim, não se limite, não pense que, não coloque, não olhe para você com um olhar de menosprezo, mas você é uma pessoa que pode vencer, tem há muito a contribuir ainda com a Igreja de Cristo, com a sociedade, e é importante que você possa fazer parte de um grupo, se sentir pertencente a um grupo. E os Vencedores Renovados estão de braços abertos para lhe receber, para permitir a você estar interagindo conosco em diversos eventos que nós realizamos junto com o departamento. Eu também queria até aproveitar minha esposa aqui, né? E que ela falasse um pouquinho, por exemplo, do trabalho de artesanato. A gente até vai retomar lá agora. Certo. E a importância que tem isso, porque uma das peças lá dentro da oficina, o artesanato era uma coisa que dava muito certo e atraía, Sim. porque trabalha psicomotricidade, Exato. a questão do psicológico, Sim. com a questão motora. Correto. E que ela falasse um pouquinho e fizer com uma a experiência, né? Muito vasta aí. Eu lembro, eu participei. Até, de repente, aquele casal, né? Você falar um pouquinho, né? Tem o casal, mas eu vou falar primeiro Assim, de uma tá. idosa. Todas as atividades que eu dava para ela fazer, né, de artesanato, ela falou assim, eu não sei fazer. Mas eu te ajudo. Aí ela, não, Fazer mas junto. mas eu não sei. Porque ela não sabia ler. Então, ela achava que ela não era capaz de nada. Aí eu falei, mas eu te ajudo, vamos embora, vamos fazer. Aí um dia eu falei assim, vou mudar. Aí fiz uma roda de conversa ali, antes de começar o artesanato. E eu falei assim, olha, o que assim, mais você teve dificuldade quando adolescente para jovem? Aí ela estava contando, aí ela falou assim, porque eu fui muito sempre retraída. Meu pai queria que eu casasse com uma pessoa e eu não queria, aí eu fugi e meu pai corria atrás de mim e eu me sentia assim, como fosse assim, lesada, né? Não sei se foi a palavra certa, mas de que ela não teve opinião. Aí o que ela fez? Ela fugiu. Pai dela não, ela veio, né, para cá, que ela morava numa determinada cidade, veio para cá, e ela ali se retraiu. Então ela achava que ela não tinha capacidade para nada, que a filha dela não dava atenção para ela, tal. Aí quando ela foi para ali, aí eu falei, não, mas você consegue sim. Falei, você nasceu falando? Não. Você nasceu andando? Não. A tua mãe não teve que te ensinar? Falar as primeiras palavrinhas e a andar os primeiros passinhos. Sim, então a senhora consegue. Então a senhora é inteligente. Às vezes nós não somos inteligentes para uma certa coisa, mas para outra nós somos. Aí eu ali, né, comecei a se segurar na mão dela, comecei a fazer, né, ali, tal. E ela, quando ela viu que ela conseguiu, primeira vez, aí ela ficou maravilhada. Ela quis até levar o desenho para casa dela. Aí eu falei, agora a gente vai fazer o artesanato. Mas é muito difícil aí. Eu falei, não é não. Falei, eu consegui, por que a senhora não vai conseguir? Falei, é difícil para mim também. Aí ela, não, mas para mim é muito mais. Falei, não, senhora, para mim também é difícil. Mas eu tentei. Aí chegou lá e ela fez. Foi uma boneca, né, de PET, que eu trabalho, né, trabalhava com reciclagem, né? Aí fez a boneca lá, PET, ela fez, frisou as pétalazinhas, botou, que quando ela viu que ela conseguiu, gente, ela chorou. E eu falei, tá vendo como é que você é capaz? Você conseguiu e você fez sozinha. Então, porque eu sentava assim, né, e ia fazendo. E a realidade que a pessoa... Então, na realidade, a gente vê que a pessoa, às vezes, ela mesma, né, se sente incapaz, quando que, na realidade, é só ela questão do estímulo. A gente já está acabando o nosso podcast, né? O socioambiental, né? E a gente queria, então, que cada um desse aí, né, uma frase, né? Ou algo que motivasse, de repente, você que está em casa aí, você que, poxa, mas eu já estou numa idade avançada. Não há idade
para a gente poder fazer coisas que a gente nunca fez. Aliás, até é importante fazer isso. E então, pastor Walter, o senhor lá como do Vencedor Renovado, que o nome já é uma dica, né? Sim. Já é um estímulo, né? Sim. Já é um lema, já é Sim. vamos dizer assim, um brasão importante, dissesse para as pessoas, né, que estão em casa ou que ainda não participaram do nosso grupo, que depende da nossa igreja mesmo, que desse uma palavra aí, né, resumidamente, Correto. para estimular essas pessoas. Tá bom, pastor. Como o senhor já disse, você é um vencedor e a palavra de Deus ela te renova a cada amanhecer. Eu quero deixar para você o lema do departamento, que está em Salmo de número 1, verso de número 3, que diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você tem muito ainda o que frutificar, porque você está plantado junto ao ribeiros de águas vivas. Você pode continuar ainda frutificando e sendo bênção, não somente para a igreja, para a sociedade, para a sua família e surpreendendo a muitos. Deus abençoe. Eu vou pedir minha esposa também, que dê uma palavra aí de incentivo, né, de estímulo, né, de motivacional aí para o nosso da melhor idade. Sim. Você é capaz. Você tem que acreditar em você. Então, desde o momento que você acredita em você, você pode fazer tudo o que você quiser. E eu queria também falar para os filhos, netos, Isso é que importante. senta, joga um dominó com seu avô, com a sua avó, ainda que eles ainda não enxergam muito bem as pedras, né? Mas joga, do jeito que ele botar ali, joga, porque eu tenho uma avó de 97 anos e ela ama jogar dominó. E eu aprendi muito a jogar dominó com ela. Então, senta com o idoso, pede para contar história, você conta a história, né, para eles, porque eles são capazes sim de entender. Isso é uma forma de... E longevidade é uma coisa que lá na família da minha esposa tem demais. Maravilha. Então, para você que esteve aqui conosco, Deus possa te abençoar, eu quero deixar um texto da palavra de Deus, a gente como pastor, né, para que você possa refletir, meditar, e a gente vai terminar aqui. Que diz assim, lá em Isaías, capítulo 40, o verso 31, diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias e correrão e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Que Deus te abençoe, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e até o nosso próximo podcast socioambiental. Deus abençoe a sua vida.